Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. É uma alegria poder ter aqui de novo vocês comigo para a gente estar juntinho, meditando na palavra de Deus e podendo assim colocá-la em prática de forma simples na nossa vida. Afinal de contas, Deus é simples, né? Para quem não me conhece, meu nome é Luciana e eu te convido a ficar comigo nos próximos minutos. Hoje nós vamos falar sobre novo nascimento. Será que você sabe realmente o que é nascer de novo? Eu estava pensando, nascer de novo. Por que nascer de novo? Bom, se a gente parar para pensar e começar a analisar, só existe a necessidade de um novo nascimento se o primeiro nascimento deva ter dado algum problema, né? Então, no protótipo, na criação, alguma coisa pode ter dado errado para que houvesse a necessidade de um novo nascimento. E aí eu fui em Romanos 5, versículo 18, que diz assim, olha só que interessante. Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. É interessante a gente observar, antes de eu falar para vocês especificamente sobre o novo nascimento, que houve um momento de queda do homem, houve um momento de transgressão, em que o homem pecou, o homem desobedeceu, o homem transgrediu a lei. Em Romanos 5,15, você voltando um pouquinho, olha só o que Deus nos diz. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, que no caso Adão, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Então, Adão pecou, Adão transgrediu, mas veio um segundo Adão, onde vários versículos na Bíblia falam sobre a vinda do segundo Adão, que é Jesus Cristo. Por meio dele que nós seríamos salvos. Existe aquele versículo que todos nós já conhecemos, que é de Jesus falando com Nicodemos. Lembra? Vamos relembrar um pouquinho? Em João 3, de 3 a 5, diz assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos vai e pergunta para Jesus, como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então, se a gente parar para meditar aqui, a gente já entendeu que através de Adão, nós recebemos aquela natureza pecaminosa e nós precisamos nascer de novo e ter uma nova natureza. E aí, então, é que vem a questão do novo nascimento. Como nascer de novo? A gente entende aqui que se a partir de Adão nós temos uma natureza, passamos a ter uma natureza pecaminosa, essa natureza ela decorre para todos os seus descendentes, que somos nós. Ou seja, um engano muito grande que a gente ouve por aí, quando a gente já nasce com essa natureza, que é a velha natureza de Adão corrompida. Então, quando a gente fala de criancinhas, as criancinhas, elas precisam ser apresentadas no templo e depois, quando elas atingem uma certa idade, onde elas passam a ter entendimento, elas passam a aceitar a Jesus como Senhor das suas vidas, elas são encaminhadas pelos pais a viver a vida em Cristo, a entender todo o processo de vida com Cristo, vão crescendo no conhecimento da palavra, como diz aquele versículo, né? Ensina o teu filho o caminho que se deve andar e ele jamais se desviará dele. Então, as crianças elas vão sendo ensinadas pelos pais, por nós pais, né? E até uma idade avançada, ela decide o caminho que quer seguir, né? Então,
nesse processo a gente entende que a criancinha, ela não nasce pura, como a gente imagina, né? Aquele anjinho. Não. Ela já nasce, segundo a Bíblia, nasce com a natureza pecaminosa e precisa de uma nova natureza que vem através do novo nascimento. Em Romanos 8:1 diz que, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Em 1 Pedro 1:23, nos fala que nós fomos regenerados, né? Que nós fomos regenerados de novo através de um novo nascimento. Olha só, em 1 João 3:9, o que Deus nos diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Quando a gente nasce de novo, quando a gente está em Cristo e a gente tem uma nova vida em Cristo, isso não quer uma nova natureza, isso não quer dizer que a gente é só espírito. A gente continua tendo carne. Nós somos um espírito que habita numa carne, habita num corpo. E esse corpo, ele está ligado ao pecado. Nós temos ainda as concupiscências da carne, mas nós lutamos dia a dia para não viver nela. Então, muita gente confunde e acha que nasceu de novo, ela tem que ser totalmente, não ter pecado, ser pura e santa, e não é assim. E aí ela desiste, porque ela está querendo viver sobre uma lei, um rigor que ela não consegue, porque ela precisa estar lutando contra a carne. Então, a partir do momento em que a gente se alimenta de Deus, se alimenta das coisas de Deus, a gente busca alimentar o nosso espírito mais do que a nossa carne, automaticamente vai diminuindo os nossos pecados, as nossas dificuldades, mas sempre vão haver lutas. A gente sempre precisa estar buscando cada vez mais avançar nesse processo de crescimento de santidade, de purificação. Então é importante a gente entender que, porque muitas pessoas se desviam e dizem: não, eu não vou mais, eu não consigo, é muito forte, muito pesado para mim, eu não consigo largar isso ou aquilo. Mas não é você. É por isso que nós nos apegamos a Deus, porque nós não confiamos em nós mesmos, na nossa própria força. Então nós buscamos a Deus para nos dar essa força, para nos ajudar nas nossas fraquezas, entende? É interessante quando a gente para pensar que quando Jesus fala com Nicodemos, ele diz que o que vier aquele que é nascido da carne é carne, o que é do espírito é espírito, né? E aí ele está dizendo que todos que nasceram da forma natural e carnal nasceram no pecado, né? Que foi da procedência de Adão. Jesus Cristo, ele teve que vir ao mundo de forma carnal, mas não pela via normal do nascimento, né, entre o relacionamento de um homem e uma mulher. Ele veio de forma pura, ele veio através do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é espírito, né? Ele veio por vias espirituais, ele veio mostrar pra gente que através desse novo nascimento de forma espiritual é que nós nasceríamos de novo, que seria através da vida dele. Sabe, quando Jesus veio aqui para a terra, ele morreu por nós, para nos salvar. Ele morreu não simplesmente para perdoar os nossos pecados, como muitos de nós pensamos, né? Mas ele veio para mudar toda uma história. Ele veio para que a gente não mais reproduzisse aquela imagem corrompida de Adão e passássemos a reproduzir uma nova imagem através dele, do próprio Jesus. O novo nascimento não é um simples momento onde ali você é batizado e você entrega a sua vida a Jesus, você se batiza e pronto, ali você vai ser santificado e tudo tá ótimo. Não, como eu já havia falado em outro vídeo da santificação, tudo é um processo. Então, o novo nascimento começa ali, naquela decisão que você toma, e a partir dali,
deixar todo o seu passado para trás e seguir em frente rumo ao que Deus tem para sua vida, a passar a viver juntinho com Ele, caminhando com Ele e cumprindo o propósito que Ele tem para sua vida, ouvindo, obedecendo. Tudo é um processo, na verdade. Em Romanos 8:5, Deus diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então, é uma decisão nossa. Nós passamos a colocar atitude naquilo que nós vamos fazer. Então, nós decidimos alimentar o Espírito e não a carne. Nós decidimos pensar nas coisas de Deus e não nas coisas do mundo. Nós decidimos não fazer aquela atitude, mas fazer aquela. Então, a partir desse momento em que nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo ali no batismo, e aí a partir dali Deus está caminhando conosco. Mas tudo surge de uma decisão nossa em estar sempre no mesmo caminho, no mesmo processo. Vão haver quedas? Claro que vão haver quedas, nós somos humanos, mas nós estamos buscando não errar, nós estamos cada vez mais buscando melhorar, entende? Então, quando Jesus fala aqui, nós precisamos colocar, a partir desse momento do novo nascimento, nós passamos a ter domínio dessa nova natureza. Nós passamos a dominar aquela natureza velha, pecaminosa, aquela coisa que sempre fica tirando a nossa paz, que só nos leva para a destruição, só nos leva para tristeza e dor, porque Deus ele só quer o melhor para a nossa vida. Tem gente que acha que eu vou passar a viver para Deus, então eu vou ter que deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, e aí eu não quero, não sei o quê, porque esse é um pensamento de pessoas que vivem segundo a carne, porque elas estão aprisionadas na carne. Então, para você ser liberto disso, você precisa primeiro decidir. Não é como muita gente pensa, que a gente, quando eu conseguir largar isso, aí eu vou buscar Deus. Não, é o contrário. A gente tem que buscar Deus, se aproximar dele, porque sozinho a gente não consegue vencer a nossa natureza da carne. Porque a carne, ela quer o que é carnal. E você pode perceber que a partir do momento em que você vai cada vez mais buscando a Deus, se entregando, buscando mais o Espírito Santo, tendo intimidade com Ele, cada vez mais você vai se preenchendo do que é bom e o que é ruim vai saindo. É natural, sabe? Não é uma coisa que é forçado, tipo assim, uma lei, uma regra que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, senão eu vou pro inferno, senão eu vou, sabe? Não, é amor, é paz. Deus é amor, Ele é um Deus de paz, Ele é um Deus de perdão, Ele é um Deus misericordioso, é um Deus que quer o melhor para a nossa vida. Quando Ele diz para você, para mim, para você, que você não beba, é porque, ou não fume, ou não, qualquer tipo de coisa, porque se você bebe ou fuma, aquele vício vai te trazer morte, ele vai estar destruindo o seu corpo. E Ele nos criou para a gente ter uma vida longa, uma vida onde nós possamos ser usados por Ele para ajudar pessoas, para servir pessoas, para sermos felizes. Então, quando Ele diz que aquilo não é bom a gente fazer, é porque aquilo vai nos trazer mal, vai nos trazer dano. Então, muita gente se engana porque acha que vai se aprisionar estando com Deus porque não vai poder estar fazendo aquilo, mas é o contrário. Ela está aprisionada ao que ela está querendo largar e não consegue. Entende? Então nós somos livres quando estamos em Cristo Jesus. É por isso que a importância do nascer de novo. Sabe, eu acompanhei algumas histórias e eu queria colocar aqui, contar para vocês uma história de um casal que me marcou muito, que ele traiu a esposa por anos, não lembro quantos anos, e chegou a constituir uma outra família com 3 filhos, e sem a esposa saber, claro, sem a família saber, e os familiares sabiam, mas a esposa não. E quando ela descobriu, foi muito doloroso,
né? Foi uma situação muito difícil. Ele só chorava, pedia perdão. E graças a Deus, ela conseguiu perdoar. Mas foi muito difícil, não foi da noite para o dia. Foi todo um processo. Eles procuraram ajuda na igreja. Ela estava meio que anestesiada pela situação, não sabia o que decidir, não sabia o que fazer, e procurou ajuda. E por muito tempo, por algum tempo, ela não conseguia perdoar, mas ela foi se deixando levar pela ação do Espírito Santo na vida dela. Ela se abria com Deus, ela chorava, e dizia que não ia conseguir perdoar, mas Deus foi agindo no coração dela e ao mesmo tempo foi agindo no coração dele. Foi uma obra tão linda, tão transformadora, porque esse homem, ele queria ser liberto daquilo tudo, daquela vida aprisionada em que ele era ameaçado pela outra pessoa a contar tudo para a esposa. Então ele só bebia, se jogava na bebida, porque ele amava a esposa e por um motivo assim, caiu no erro e ficou aprisionado nisso, mas ele amava a família e ele não conseguia. Até que Deus resgatou, sabe? Até que eles se deixaram ser transformados. E eu me lembro que ele se trancava no quarto todos os dias e chorava, e buscava perdão e misericórdia de Deus, dizia com um coração sincero e puro que ele queria mudança, que ele queria, e isso eu sei porque a esposa me contava, né, e em secreto ela me contava as coisas que aconteciam, e eles ficaram muito nossos amigos, mas assim, foi uma transformação. E o que eu tô querendo dizer com isso para vocês, né? E hoje eles são casais de líderes na igreja, ajudam outros casais com todo o exemplo de vida que eles tiveram de perdão, né? A marca deles ali ficou do perdão dela, principalmente, né? Que mostrou para outras mulheres que é possível haver uma reconstituição, uma reconstrução do casamento com o perdão, quando a pessoa dá uma nova chance, né? E, enfim, foi fantástico, sabe? Porque houve ali um processo de transformação, de nova natureza pelo Espírito Santo. Mas eles decidiram, ela se deixou moldar pelo Espírito Santo, ela se deixou ser curada, deixou ser transformada. O Espírito Santo foi trabalhando na vida dos dois, sabe? E isso acontece no novo nascimento, porque a partir do novo nascimento a gente não tem aquela visão só carnal. Não, me traiu, nunca mais, não sei o que, sabe aquela coisa de egoísmo e tal? Não. Existem casos e casos, e Deus, Ele pode todas as coisas. Quando há um coração contrito, quando há um coração sincero em arrependimento, que quer realmente transformação. E é isso que eu queria deixar aqui para a vida de cada um de vocês que estão me ouvindo. Existe cura, transformação, mudança de atitude, mudança de vida, estando em Cristo, estando com Cristo, caminhando com Ele. Tudo é possível para quem está nele. Todos nós erramos, mas com Ele o peso fica mais leve. Ele tira todo o nosso fardo, porque Ele nos ajuda e nos impulsiona a caminhar e diz: você consegue, eu estou com você e eu te ajudo. Sozinho a gente não consegue, né? Sozinho a gente vai continuar no erro, a gente vai caindo. E eu queria finalizar esse vídeo com esse versículo lindo de Filipenses 3, de 13 a 14. Guardem esse versículo no coração de vocês. Irmãos, isso aqui, carta de Paulo mandando mensagem a Filipenses. Não penso que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O próprio Paulo, de toda a história dele que a gente vê, de tudo que ele
fez por Jesus, de toda a sua transformação. Ele diz aqui: eu não me considero digno, eu não me considero totalmente alcançado, o que realmente eu preciso alcançar, mas eu estou avançando. Eu avanço em direção ao alvo que Jesus tem para minha vida. E isso é com cada um de nós. A cada dia é um processo, a cada dia é um avanço em direção a Jesus Cristo, em direção à salvação, à santificação. Só Deus é santo, só Deus é puro. Ele nos convida a sermos santos como Ele é santo, mas isso é um processo, não é de imediato. Mas entre no processo. Com Ele, tudo vai ser mais fácil. Se você gostou desse vídeo, eu te peço, não saia sem deixar sua curtida. Compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir. Somente você curtindo, o YouTube encaminha para mais pessoas e esse canal vai crescendo. Deus abençoe sua vida.